Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 14. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a seguir. Capítulo 14, versículo 18, nós vamos ler até o 23. Amém, né? Todos já acharam, né? O primeiro livro, né? Já. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimos de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Amém? Você pode tomar assento. Tem coisas na nossa vida que é preferível nós não saber. Porque quando nós tomamos conhecimento de alguma coisa, aí nós erramos porque nós queremos errar. Por exemplo, prostituir é pecado? Tem alguém aqui? Prostituir é pecado? É pecado porque está na Bíblia? Está na Bíblia, mas não é só porque está na Bíblia. Não é só crente que sabe que prostituição é pecado. Se você for lá na rua, inclusive perguntar por um prostituto, por uma prostituta, é pecado fazer o que você está fazendo? Isso é certo ou é errado? Ela vai dizer que é errado. Mas também está escrito na Bíblia que isso é pecado. Matar é pecado? Matar é pecado porque está na Bíblia? Também está na Bíblia, mas não é só porque está na Bíblia que isso é errado de se fazer. Se você for falar com uma pessoa que matou outra pessoa, ela vai saber que isso é errado. Roubar é pecado? Sim, porque está na Bíblia? Também está na Bíblia, mas não é só porque está na Bíblia. Tem algumas coisas que a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Mas existe dentro de nós algo que nos avisa, um instinto natural do ser humano. Nós nascemos em pecado e nós sabemos disso quando nós estamos pecando. Ao ponto, depois com o tempo, a nossa mente é cauterizada, né? E depois a gente já não sabe mais o que está fazendo, já se torna uma rotina. Mas em algum momento da nossa vida, a nossa consciência ela pesa. E muitas pessoas sabem o que é certo, o que é errado. Por que o homem mau não aceita a Bíblia Sagrada, o livro, a palavra de Deus? Por que o homem não aceita? Porque há tanta perseguição contra a palavra do Senhor. Estão mudando, estão querendo mudar, vão fazer um monte de coisa, vão lutar de tudo quanto é jeito. Mas a palavra de Deus ela continua. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor ela não muda. Mas por que muitas pessoas são contra a palavra do Senhor? Porque ela é verdade. É a palavra de Deus. Ela confronta, ela fala a verdade, tanto para lá quanto para cá, é uma espada de dois gumes. Não se tem dúvida, ela responde
Todas as questões da nossa vida, a Bíblia responde. Todas as questões. Não existe uma pergunta que você venha fazer que a Bíblia não tenha a resposta. É só você ter coragem de perguntar para ela. Ela vai responder. Amém? Eu quero que nesta manhã você caminhe junto comigo, que você pense em tudo que eu vou estar ministrando aqui para você. O texto que nós acabamos de ler, ela está aqui registrando a primeira ceia na Bíblia. E também a primeira menção do dízimo na Bíblia. Isso está registrado antes da lei. Tem muitas pessoas, não, o dízimo é por causa da lei de Moisés. Tem nada a ver, aqui tem, antes da lei já existia o dízimo e já existia a lei. Então não se trata de lei. Como sempre nós ensinamos na nossa igreja, isso é algo de gratidão, é de louvor a Deus, é generosidade ao Senhor, é reconhecer que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Amém, igreja? Trata-se de gratidão, mas não é sobre o dízimo que eu quero falar aqui. Eu não vou pregar sobre o dízimo hoje, não vou falar sobre isso. Também não vou falar sobre a ceia, apesar que daqui a pouco nós vamos estar ministrando a ceia. E apesar também que faz todo o sentido do que eu vou estar ministrando hoje para você. Eu quero chamar a atenção de você que está aqui hoje na igreja e também você que está nos assistindo através da rede social. Tudo que for ministrado aqui hoje, você está apto para fazer na sua casa, desde que você não tenha condição de estar na igreja. Você vai estar apto. Então você pode pegar a palavra, se preparar, prepare o pão na sua casa, o vinho, o suco, que nós vamos estar consagrando ao Senhor, e você vai ter autoridade espiritual para você fazer tudo isso que for ensinado aqui hoje, nesse lugar. Amém? Tudo que está na Bíblia, devemos seguir. Amém ou não amém, igreja? Amém. A Bíblia é o nosso manual. Tudo que está na Bíblia, nós devemos seguir. Alguém não concorda com isso? Todos concordam. Amém. Glória a Deus. Tudo que está na Bíblia nós devemos seguir. Por quê? Porque Mateus 5, 17 a 19 diz assim, ó: não penseis, Jesus falando, tá? Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Eu quero falar hoje com você sobre o Cordeiro. Sobre o Cordeiro. Você quer aprender sobre o Cordeiro? Você quer ouvir sobre o Cordeiro? Então vamos lá. Queridos, olha só. A Bíblia é o nosso manual. Temos aqui escrito como devemos viver. E não é fácil. Não é fácil porque o inferno luta dia e noite para nos tirar da presença do Senhor, para fazer com que venhamos a desobedecer as ordens, as orientações, os mandamentos, as leis do Senhor para a nossa vida. E todos nós pecamos, todos nós pecamos, todos nós pecamos. E pecar é desobedecer a Deus. O pecado é desobediência a Deus. E isso traz consequências. Não existe nenhum pecado que nós não venhamos a pagar algo por isso. Temos uma consequência. Pois o pecado, ele cria 3 grandes problemas para a nossa vida. Ele envolve 3 partes, a qual precisam ser resolvidas.
Quais são essas três partes? Quando nós pecamos, nós criamos três situações. Nós envolvemos Deus, nós e Satanás. Quando nós pecamos, nós estamos envolvendo Deus, nós e Satanás. E precisamos resolver isso, porque se nós não resolvermos isso, nós perdemos a presença de Deus. Para solucionar esses problemas, só existe uma única solução. Não existe outra. Se pecarmos, não existe médico, não existe psicólogo, não existe advogado, não existe juiz, não existe nada, não existe oferenda, não existe sacrifício, não existe pagamento, não existe nada. Só existe uma única solução: o Cordeiro. Somente o Cordeiro pode resolver essa situação. Primeira delas, o problema com Deus. Desobedecemos, pecamos. Deus, ele não compactua com isso, ele não aceita isso. A Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, que o pecado, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Pecamos, criamos um problema com Deus, nos separamos, o pecado nos separa. Não é preciso cometer um crime para ser separado por Deus. Não é preciso você adulterar, não é preciso você matar, não é preciso roubar, não é preciso bater em outra pessoa, cometer um crime qualquer para ter uma separação com Deus. Uma mentira, um desejo, um pensamento. Perdemos a presença de Deus na nossa vida. Mateus 15, 19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Atos 8 e 22 diz: arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Gênesis 6 e 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. De que maneira podemos recuperar a presença de Deus na nossa vida quando pecamos? Somente pelo sangue do Cordeiro, somente pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica e nos perdoa de todo o pecado. Depois nós temos a situação com nós mesmos. Sentimento de culpa quando nós pecamos. Embora Deus esteja satisfeito com o pagamento através do sangue de Jesus, e até Ele já esqueceu dos nossos pecados, a nossa consciência é afligida por sentimentos de culpa, vindo da mancha deixada pelo pecado, as consequências. Por ainda nos sentir culpados, nós não desfrutamos da comunhão com o Senhor, das bênçãos e da prosperidade. A culpa nos impede de avançar, de prosseguir, de conquistar, de receber as bênçãos do Senhor. Nenhum limpador da face da terra
pode eliminar esse sentimento de culpa. Nenhum remédio, nenhuma receita, nenhuma bomba nuclear pode eliminar o sentimento de culpa da nossa vida quando nós pecamos. Só existe um remédio. Hebreus 9,14 diz: quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Somente o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, pode nos livrar dessa culpa, desse pensamento. Observa, querido, isso, o mesmo sangue, o mesmo Cordeiro, se o sentimento de culpa ainda estiver presente, devemos simplesmente declarar o poder do sangue de Jesus pela fé e não pelo sentimento. O terceiro, o problema com Satanás, nosso inimigo, acusador. Mesmo depois de nos arrepender, de confessar os nossos pecados, recebemos o perdão de Deus e temos a nossa consciência limpa, sendo purificado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, estamos frequentemente debaixo de acusações sobre os nossos pecados. O que devemos fazer? Apocalipse 12:10 diz que Satanás é o nosso acusador. O objetivo dele é nos enfraquecer e até mesmo nos paralisar. Mas Apocalipse diz que o sangue do Cordeiro responde às acusações de Satanás. Diz assim: e eles venceram Satanás, o acusador, por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro, é o Cordeiro. Jesus Cristo, Ele pagou o preço, Ele declarou: está consumado, está pago. Eu levei sobre mim todas as enfermidades, sobre todas as doenças, todas as acusações, todos os pecados, e por isso nós somos livres. Não só pelo perdão, mas nós somos livres para escolher se nós iremos pecar ou se nós não vamos pecar. Nós temos autoridade, nós temos domínio sobre o pecado. Confesse, acredite e declare isso na sua vida. Estamos separados por Deus de sentimentos de culpa em nossa consciência e de sofrer acusações de Satanás. São questões resolvidas através do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Crente, nós não podemos sofrer mais sobre isso. Você entendeu isso? Você entendeu? Que nós somos livres, que nós temos os nossos pecados perdoados por Deus, que Ele tem o poder de nos limpar a nossa mente, que nós não precisamos mais sofrer com acusações de Satanás, porque o sangue de Jesus tem poder. Se você entendeu isso, eu quero te convidar para nós irmos para outro nível. Nós vamos para outro nível de revelação da parte de Deus para nós hoje. Vamos? Olha só, eu li em um livro essa semana uma história muito interessante. Um grande empresário, ele estava desesperado. Empresa falindo, tudo dando errado, nada, prosperidade longe.
ele estava numa dificuldade tremenda, ele não conseguia mais administrar, ele não sabia mais o que fazer, não tinha mais recursos, estava faltando tudo, ele estava falindo, tudo ia de mal a pior. E ele teve uma ideia, ele soube que os judeus eram um povo próspero, um povo que prosperava em tudo. E por ele não ter mais nenhuma alternativa, ele teve uma ideia: vou procurar um judeu e eu vou perguntar o que ele faria se ele estivesse no meu lugar. E assim ele fez. Ele chegou diante de um judeu e disse: olha, eu estou com um grande problema. Eu sou empresário, eu estou falindo. Uma situação que eu não tenho como descrever para você, a situação que eu estou passando. E eu queria fazer uma pergunta: se você estivesse no meu lugar, o que você faria? O judeu de pronto respondeu a ele: eu ofertaria um cordeiro. O cordeiro é uma figura, um símbolo de uma oferta de adoração a Deus. E esse judeu começou a dizer para ele: é assim que nós vencemos nos negócios. Derrotamos todos os nossos inimigos, quebramos toda maldição, quebramos todo encantamento, toda a inveja contra nossas vidas e contra as nossas famílias. Sabe, queridos, eu aprendi, e quem sabe você também aprendeu, algo errado sobre a unção do óleo na igreja. Eu já ministrei aqui na igreja sobre isso. A unção com óleo, ela é bíblica. E a Bíblia nos orienta que nós devemos usar esta unção para curar os doentes e para consagrar algo a Deus. Essa é a função do óleo. Nós ungimos aqui na igreja, nós fazemos isso. Mas o óleo tem essa função. Não se usa óleo para proteção, casa, carro e tantas outras coisas, porque não é essa a função do óleo, não é assim que a Bíblia nos orienta. Agora, o sangue sim, o sangue protege. O sangue serve de sinal, de marca e de proteção. Por ocasião da primeira Páscoa, Deus disse: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Lá no Egito, na morte dos primogênitos, Deus protegeu as famílias que aplicaram o sinal na sua casa. Por isso nós devemos pedir todos os dias que nos cubra com o sangue de Jesus. O sangue serve de proteção. O sangue aspergido nas casas do Egito era de um cordeiro sem defeito, tipificando o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Por quê? Porque através do sangue fomos comprados. Porque há poder no sangue de Jesus? Porque somos redimidos, perdoados e libertos.
Por que há poder no sangue de Jesus? Porque temos a purificação dos nossos pecados. Por que há poder no sangue de Jesus? Fomos aproximados num só corpo com Cristo através do sangue. Por que há poder no sangue de Jesus? Porque somos justificados pelo poder do sangue. Por que há poder no sangue de Jesus? Porque temos paz através do sangue da sua cruz. Por que há poder no sangue de Jesus? Porque temos paz através do sangue da cruz. Porque há poder no sangue de Jesus. O poder do sangue purifica a nossa consciência. Porque há poder no sangue de Jesus. Temos uma nova aliança pelo seu sangue. Porque há poder no sangue de Jesus. Temos a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Porque há poder no sangue de Jesus. Temos ousadia para entrar na sua presença através do sangue de Jesus. Porque há poder no sangue de Jesus? Porque seremos ressuscitados no último dia pelo poder do sangue de Jesus. O Egito era a morada de Satanás. Seus demônios. Ali se realizavam todo tipo de feitiçaria e magias. No capítulo 10 de Êxodo, Moisés, por uma orientação divina do próprio Deus, ele ordenou a todos os hebreus que fizesse uma coisa inédita. Era algo inédito no Egito. O que era isso, pastor? Sacrifiquem um cordeiro. Talvez hoje você possa estar pensando, mas isso até que é fácil, é só comprar um cordeiro, sacrificar. Para nós até que seria. Agora para um povo escravo, para um povo escravo fazer isso, algo inédito, ninguém tinha visto isso ainda. E Moisés, ele recebe essa orientação da parte de Deus. Diga para cada família sacrificar um cordeiro. Imagine os questionamentos. Imaginem os descrentes. Imaginem os incrédulos. Nós não temos dinheiro nem para comida. Nós só trabalhamos. Nós não temos nem tempo para isso. Somos escravos. Nós não temos condição para fazer esse negócio. Nós não temos nada. O que é que um cordeiro morto vai fazer pela nossa vida? O que é que um cordeiro morto vai fazer pela minha família e pela minha casa? O que é que um cordeiro morto vai fazer diante de um exército? O que é que um cordeiro morto vai fazer diante de um chicote quando começar a estralar nas nossas costas? O que é que um cordeiro morto vai fazer contra os maiores feiticeiros da terra, dessa terra aqui? Como me explica, Moisés? Como que um cordeiro morto vai resolver os nossos problemas, a nossa situação, uma situação de uma nação escrava por 4 séculos? O que é que um cordeiro morto vai fazer? A Bíblia diz, naquela noite, no dia 14 do mês judaico Abib, provavelmente há 1500 anos antes de Cristo, Deus libertou os escravos israelitas do Egito, após todas as famílias ofertarem
o cordeiro naquele dia. Deus desceu e feriu o Egito com mão forte, tirando o seu povo da escravidão, da miséria, destruindo toda a feitiçaria e todo o poder do diabo. Deuteronômio 26:8. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Eu fiz uma lista, eu gosto disso, do antes e do depois. Gosto muito disso. E eu fiz uma lista do antes e do depois. Antes do cordeiro e depois do cordeiro. Sabe o que aconteceu depois? É para dar glória, irmão. É para dar glória. Todos os demônios foram vencidos. O Egito quebrou e os hebreus tornaram-se prósperos. Eles levaram ouro, prata e riquezas. Ficaram livres e bem-sucedidos, deixaram de ser escravos e passaram a ser nobres, príncipes e princesas, deixaram de andar por baixo e passaram a andar por cima, deixaram de ser cauda para serem cabeça. Que cordeiro maravilhoso! Pensa que é só isso? Isso é só a metade, irmão. Quer a outra metade? O mar vermelho se abriu para eles passarem. O exército inimigo foi totalmente destruído. A proteção de Deus os acompanhou dia e noite. Os milagres começaram a acontecer de forma abundante. Eles conheceram o maná, choveu pão do céu todo dia para alimentar eles no deserto. Uma nuvem os acompanhava para a sombra, uma coluna de fogo os aquecia durante a noite, água brotou na rocha, choveu carne no acampamento, tornaram-se o povo mais poderoso da terra, se tornou um memorial perpétuo. Enquanto os egípcios ofereciam oferenda a seus demônios, eles mantinham os hebreus cativos, enfeitiçados, travados. Mas quando os hebreus ofertaram o cordeiro, todo feitiço foi quebrado. Foi um ato profético que representa Jesus, que veio para destruir as obras do diabo. Como está escrito em 1 João 3:8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O cordeiro, para ser oferecido a Deus, não poderia ser qualquer um. Deveria ser macho, sem defeito e saudável. Quando a viagem era muito longa, eles compravam o cordeiro em Jerusalém, para que eles não se machucassem no caminho. Poderiam ser desqualificados pelo sacerdote. Quando alguém trazia o cordeiro ao templo para ser sacrificado, o sacerdote olhava o cordeiro, via se não tinha nenhuma ferida, se não tinha nenhuma mancha, se não estava machucado. Estando em perfeita condição, aí sim ele era sacrificado. Sabe, queridos, quando nós lemos na Bíblia que Jesus pegou um chicote e colocou muitos mercadores para correr lá no templo,
Muitas pessoas não entendem isso. É porque ali eles estavam descumprindo o mandamento de Deus. Deus falou, Ele deu uma ordem: olha, se você morar longe, você não tem como levar o animal. Então lá em Jerusalém você compra o animal, porque daí está perto, o animal não vai se machucar, não vai se ferir durante a viagem, não vai chegar cansado. Mas era só por causa disso. Quem morava por perto deveria comprar o animal, deveria separar um animal. Esse animal virava um animal doméstico, como nós temos um gatinho, um cachorrinho. Ele ficava dentro da casa e toda a família sabia: esse animal é para o sacrifício. Era cuidado, não poderia se sujar, era tratado com ração da melhor espécie, não tinha ração naquela época, e era bem tratado, sabe? Era bem tratado, bem cuidado. As crianças sabiam, toda a casa sabia: cuida desse cordeiro, que esse cordeiro ele vai ser usado para o sacrifício. Imaginem vocês no dia do sacrifício, a dor dessa família, dessa criança, que tinha esse hábito de cuidar, de acariciar essa ovelha. E é por isso que Jesus, quando chega no templo, ele ficou indignado, porque as pessoas elas tinham perdido esse cuidado, esse zelo. Todos estavam comprando. Não, é mais fácil comprar. É mais fácil, a gente vai ali, vai estar todo mundo lá, a gente compra, que ficar cuidando, isso aí dá um desgaste. Olha, sabe, depois as crianças choram, depois, meu Deus, não, a gente vai lá na hora e compra, faz o sacrifício e deu. Sabe que tem crente fazendo isso? Eu orar, eu buscar a presença de Deus, eu ler a Bíblia, eu ser crente, eu fazer jejum, eu fazer consagração, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta. Pensa que dar dízimo e oferta, isso vai te levar para o propósito de Deus, para a comunhão, e te levar para o céu? Estás muito enganado. Estás muito enganado. Tem igrejas que só pregam isso, dízimos e ofertas. Mas não é isso que muda o nosso caráter. Não é isso que nos salva, não é isso que nos liberta. O preço de um cordeiro equivalia a metade de um mês de trabalho naquela época. Deus instituiu o tempo, Deus instituiu a oferta, Deus instituiu as primícias, Deus instituiu o dia. Existe uma discriminação, uma receita, um meio. Existe, a Bíblia nos orienta, ela fala de tudo aquilo que nós podemos, através das orientações, acessar no mundo espiritual. Deixa eu só fazer algo aqui para você. Deixa eu dizer algo aqui para você aqui, um dado de utilidade pública. Em 2018, foi feito um levantamento que o salário mínimo para sustentar uma família composta por quatro pessoas deveria ser de R$ 3.783. 2018. O salário deve atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, estabelecido na Constituição. Isso está na Constituição brasileira. Deve nos sustentar, deve suprir a necessidade de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Parece até brincadeira, né? Você concorda com isso? Problema seu. Existe, presta atenção nisso, queridos, existe uma regência
que tem planos de deixar nossos irmãos nesse Egito, na escassez, na dificuldade e no sofrimento. Existem pessoas hoje vivendo piores do que escravos. A questão, queridos, não é o salário. A questão é que tem gente que ganha 30 mil e vive na mesma situação de quem ganha um salário mínimo hoje. Eu conheço. Vamos em frente. Separar o nosso cordeiro, a nossa oferta a Deus, a nossa melhor oferta é declarar profeticamente a quebra do domínio, da miséria, da escravidão e da tristeza. O próprio Satanás, o nosso acusador, chega diante de Deus e diz assim: ó, olha lá o que o miserável do teu filho está te oferecendo. Tu pagasse um alto preço no sangue do Calvário. Olha, ele está lá na igreja. Olha lá a miséria que ele está te dando. Não estou falando de dinheiro não, irmão. Estou falando de coração, de pensamento, de atitude, de ousadia, de ser servo, de ser humilde. O cordeiro tem vida em si mesmo e pode ressuscitar. Quando ofertamos esta oferta, ela voltará para as nossas mãos, ressuscitada e multiplicada. Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Abraão foi o homem chamado por Deus para ser patriarca da nação de Israel. Ele estava prestes a sacrificar o seu próprio filho Isaque, em obediência a Deus. Foi quando apareceu um anjo e disse: Abraão, Abraão, não precisa fazer isso. Deus já reconheceu a tua obediência. No mesmo instante, Deus proveu um cordeiro. Se nós tivermos em nosso coração a motivação certa, a intenção certa, querido, não te preocupa não. Deus vai prover o cordeiro. Deus vai prover o cordeiro. Por causa da sua fidelidade, Abraão foi chamado pai de todos. Todas as famílias da terra foram abençoadas por este ato. A oferta de um cordeiro mudou a história de Abraão. A oferta de um cordeiro afetou a história do mundo. Deus ofertou um cordeiro para salvar Isaque. Talvez alguém possa estar perguntando, né? Porque, querido, falar, pregar sobre dinheiro é a mesma coisa que nós estivermos, né? Para quem está falando, para quem está pregando, é a mesma coisa que nós estivermos trabalhando na libertação de uma pessoa. É o mesmo peso. E eu não duvido, né, que pode, eu não sei nem por que o pastor está falando isso. Eu não sei nem se isso tem base bíblica, né? Talvez alguém possa estar perguntando isso. Eu quero ver a base bíblica disso. Eu dou base bíblica para você. Uma pessoa muito importante, uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito poderosa. Ela tinha um problema muito sério, um grande problema. Os seus filhos se revoltaram contra essa pessoa, se rebelaram contra ela e fizeram algo pior ainda do que isso.
se colocaram do lado dos inimigos dessa pessoa importante. Então, essa pessoa, para resolver esse grande problema, ele ofereceu um cordeiro para o sacrifício. E esta oferta do cordeiro mudou a história do mundo. Quem é essa pessoa, pastor? Essa pessoa é o próprio Deus. Ele ofereceu o seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus ofereceu o Cordeiro. Se Deus, que é poderoso, resolveu os seus problemas ofertando um Cordeiro, o que você acha? Nós que somos seus discípulos, o que nós devemos fazer? Gênesis 4:4 diz: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Segunda Crônicas, do capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. João 1:29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Samuel 7:9, então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele chamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Atos 8, e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como esta mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Números 6 e 12, ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação, e trará um cordeiro de 1 ano de idade, como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Se todavia o ofertante for pobre, Levíticos 14:21, se todavia o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para fazer propiação pelo ofertante, com um jarro da melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo. Ezequiel 46:4, e o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será, no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha, e um carneiro sem mancha. A Bíblia nos orienta, desde os pobres até os príncipes, a oferecer um sacrifício ao Senhor. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jacó. Ele queria voltar para sua pátria, para sua terra, mas o seu irmão tinha jurado ele de morte. Queria matar Jacó. Adivinha o que esse homem fez? Ele preparou uma oferta que continha um cordeiro, 2 cordeiros, 3 cordeiros, 5 cordeiros, 200 cordeiros, irmão, e outros animais. Isto lhe salvou a vida. Ele voltou e deu início à construção de Israel. A oferta do cordeiro não é uma imposição, é uma revelação. O nosso problema é que nós estamos acostumados a oferecer migalhas e queremos bênçãos completas. Somos egoístas. Nossos inimigos, presta atenção nisso, nossos inimigos
pagam 300, 500, 1.000, 5.000 para se fazer um feitiço, para fazer uma encomenda de maldição para a vida de alguém, muitas das vezes crente. E aí o crente vem para a igreja, a casa do Senhor, clamando por misericórdias. Senhor, me ajuda. Senhor, me protege. Mas oferece esmola no altar. Pagamos caro para um advogado, para um médico, para um psicólogo, e não tem mal nenhum nisso. São profissionais que têm o seu devido valor. Mas erramos quando damos menos valor ao justo advogado, ao médico dos médicos, aquele que pode resolver as nossas causas impossíveis. Nossas ofertas são as mesmas quando estamos bem ou quando estamos mal. Que vergonha! Não ofertamos quando recebemos uma bênção. Expressamos a nossa alegria na igreja, para os irmãos, em casa, com a família, às vezes damos até festa. Mas nós não oferecemos uma oferta de gratidão a Deus, por uma bênção, por um filho, por uma pessoa da nossa família que aceita Jesus. Quando alguém é curado, quando passamos numa prova, quando somos promovidos, quando recebemos um dom espiritual. Eu quero deixar um conselho aqui, igreja, para você. Contribua de acordo com a tua renda, para que Deus não transforme sua renda de acordo com a sua contribuição. Talvez muitos aqui hoje estariam passando fome, se Deus fizesse isso. Deus não faz isso, tá? Se fosse eu, talvez faria. Mas Deus não faz. Você faz parte de uma igreja missionária. Todas as semanas eu recebo pedidos de socorro. Não é de ajuda, igreja, é de socorro. Mas não é isso que eu quero compartilhar com você. Não é sobre oferta, não é sobre dízimo. Eu já falei isso no início da mensagem. Caso isso apertou o teu coração, peça perdão hoje ao Senhor e seja generoso. Eu quero falar de fato é sobre o sangue e sobre o cordeiro. Algum tempo atrás, aqui nessa igreja, nós fizemos um ato profético. Alguém da igreja teve um sonho que muitas pessoas sofriam sérios, graves acidentes aqui nessa avenida aqui, ó. E essa pessoa entregou esse sonho para nós oramos, e de fato começou a ter muitos acidentes, dessa sinaleira até aquela sinaleira ali, muitos acidentes. E um dia eu disse, olha, nós não podemos esperar, tivemos um sonho, Deus já nos avisou, nós vamos fazer isso hoje. Pegamos o material da ceia, colocamos aqui, oramos, consagramos, pegamos o suco que representa o sangue de Jesus, nós vamos fazer um ato profético, nós vamos sair daqui e nós vamos ungir essa quadra aqui, da sinaleira até a sinaleira, nós vamos ungir isso. E assim nós fizemos. Nas minhas contas, ultimamente, que eu sei, teve um acidente ontem na sinaleira, e teve outro acidente que me falaram que foi quase aqui em frente da igreja, quando
O Roberto e a Larissa estavam aqui. Se teve outra, eu não sei. Mas, queridos, ficamos um grande período sem acidentes aqui nessa avenida. O sangue de Jesus nos protege. O sangue de Jesus tem poder. Eu quero hoje te convidar a fazer outro ato profético. Eu quero que hoje você entregue uma oferta de sacrifício ao Senhor. Eu não sei, querido. Olha, eu estou entregando a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar na igreja. E você vai fazer o que você quiser com essa palavra. A partir desse momento, a responsabilidade é sua. Não sei o que Deus vai colocar no seu coração. Não sei se é financeiro, eu não sei se é um posicionamento, eu não sei se é algo que Deus vai colocar no teu coração. Isso é você e Deus. O que eu estou ministrando aqui é que você precisa ofertar algo que represente um sacrifício, porque isso vai indicar a ressurreição na sua vida. Ninguém é obrigado a ofertar, mas quem fizer isso vai experimentar respostas grandiosas da parte de Deus, pois existe uma unção que respalda esta revelação. Não adianta você ofertar se você não acreditar. Se você não tiver fé para isso, uma fé específica para isso, não adianta você ofertar. Jó 22 diz assim: tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio, se-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos.